Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A semeadura do milho começou com atraso em Mato Grosso por causa do clima, mas os produtores acreditam que o prazo ainda está dentro da janela de plantio. Em Itapurá, que fica na região médio-norte do Mato Grosso, os produtores correm contra o tempo da colheita da soja, para não perder a janela do milho safrinha. E neste ponto da propriedade, vocês observam que as colheitadeiras já estão trabalhando firme. Aproximadamente 40% da soja já foi colhida, mas em outro ponto, o milho já foi plantado. Houve um alongamento do ciclo da soja também por conta da falta de luminosidade, falta de sol, né? No final de dezembro e aí início de janeiro, né? Primeira quinzena de janeiro. Então, a própria cultura da soja, né? Ela alongou o ciclo. A gente também, por conta dessa chuva, atrasou a dessecação e atrasou a colheita e, consequentemente, atrasa o plantio de milho. O produtor acredita que, mesmo diante deste atraso, vai conseguir iniciar o plantio do milho dentro da janela. Ele também aposta em uma boa colheita da soja, sem muitas avarias. A gente está tendo aí boa produtividade dos primeiros talhões colhidos, aí tudo que está colhido, a gente está tendo boa produtividade. Então, assim, a princípio está bem contente, sim. Está um ano muito bom. O preço do café continua alto. A saca de 60 quilos vem registrando as maiores médias mensais da série histórica do CPEA. Fenômenos climáticos atingiram as colheitas de café, tanto no Brasil quanto em outros países. Grandes produtores como Vietnã, Colômbia e Indonésia, que juntos são responsáveis por mais de 2/3 do fornecimento de café do mundo. Em paralelo, o consumo mundial continua crescendo e a projeção indica uma safra 2025-2026 ainda pequena. Tudo isso tem pressionado as cotações do grão, que em janeiro atingiram a maior média mensal da série histórica do CPEA. Fevereiro também já começa com máximas reais do café arábica tipo 6, posto na capital paulista. No início da semana, o indicador fechou a R$ 2.565,86 a saca de 60 quilos. Para o consumidor, o preço final já subiu quase 40%. E apesar dos aumentos nos preços, os desafios logísticos são uma pedra no sapato dos exportadores de café. O último boletim divulgado pelo Secafé mostra que 1.800.000 sacas deixaram de ser embarcadas no acumulado de janeiro a dezembro de 2024. Ao todo, 5.500 contêineres ficaram parados nos portos brasileiros, aguardando para serem embarcados. Em 2024, os embarques de café cresceram 28%. Somados a outros produtos agropecuários. Este cenário revelou a fragilidade do sistema logístico nos terminais portuários para o escoamento de produtos brasileiros. Até dezembro, o setor exportador de café acumulou um prejuízo de 50 milhões de reais, como explica o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron. É bom lembrar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, ao deixar de embarcar 1,8 milhões de sacas, cerca de 555 milhões de dólares deixaram de entrar nas transações comerciais do país e, consequentemente, o menor repasse para os produtores. Temos que reconhecer que os investimentos estão sendo realizados, a própria autoridade portuária em Santos vem fazendo anúncios importantes e que nós, do setor cafeiro, consideramos relevantes, mas nós entendemos que a necessidade da celeridade desses processos, respeitando todos os trâmites legais, burocráticos, se faz de forma necessária para que o Brasil não incorra nesses prejuízos que estão enfrentando os exportadores de café. Como exemplo, o setor exportador de café, até o mês de dezembro, acumulou o valor de 50 milhões de reais de prejuízos por conta de pagamentos extras de detations, armazenagens adicionais e pré-stack. Sem dúvidas, é um cenário muito ruim, porque além de atrapalhar o fluxo de caixa das empresas, nós ainda temos que despender dessas despesas não previstas na exportação, o que aumenta ainda o prejuízo para o comércio exportador de café. Importante é manter o diálogo. Nós entendemos que o setor privado, assim como a iniciativa pública, deve manter o diálogo para que a gente busque aí soluções que mitiguem esses riscos e evitem aí esses prejuízos para o comércio exterior brasileiro.
Os Ministérios dos Transportes, Portos e Aeroportos e Agricultura anunciaram uma alta em investimentos para garantir o escoamento da safra deste ano. O valor deve alcançar 7,1 bilhões de reais. O Brasil, mais uma vez, deve colher uma safra recorde esse ano. De acordo com a Conab, o crescimento deve ser de 8,3% em relação à safra passada, com o total de 322.470.000 toneladas de grãos. Somando os demais produtos, como o suco de laranja, frutas, carne, celulose e cana-de-açúcar, a produção deve girar em torno de 1,250 bilhões de toneladas. Mas um dos gargalos da cadeia, muitas vezes, ainda é o escoamento dessa produção. Para absorver a demanda agropecuária, o Ministério dos Transportes divulgou ontem, com participação dos ministros de Portos e Aeroportos e da Agricultura, um plano de escoamento de safra 2024-2025. A previsão é elevar os investimentos públicos em 25% para expansão e melhoria da qualidade de rodovias e ferrovias do país, assim como de portos e aeroportos. O volume de 3,6 bilhões de reais do orçamento federal destinados ao transporte em 2024 deve alcançar 4,5 bilhões de reais neste ano. O Ministério de Portos e Aeroportos estima 1 bilhão e 700 milhões em investimentos públicos em portos em 2025. Nas hidrovias, os investimentos somam 946 milhões de reais. A safra vai crescer. O Silvio cresce em portos e nós temos que crescer com esse avanço também. Então, esses dados, eles são muito importantes serem ditos para que as pessoas entendam o tamanho do desafio e o tamanho da capacidade que esse país tem de escoar aquilo que produz. A comercialização do arroz está enfraquecida desde novembro. A desvalorização já passa de 21%. O indicador do arroz em casca, 58% grãos inteiros com pagamento à vista, fechou janeiro com o menor valor desde agosto de 2023. A média foi de R$ 99,72 a saca. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, a queda chega a 21,63%. Com dificuldade no repasse de preços, as unidades de beneficiamento têm limitado as compras de matérias-primas. De acordo com pesquisadores do CPEA, por outro lado, os produtores descontentes com as cotações estão adiando as negociações à espera de valorização. Agora, parte dos orizicultores está focada na produtividade no campo, enquanto outros ainda seguem colhendo soja. Com o término da safra de arroz e a oferta mais restrita, o esperado é que os preços voltem a subir. A cachaça é um dos símbolos da cultura brasileira, né? Em catalão, uma produção sustentável une tradição e inovação e retrata a história de uma família. Na zona rural de Catalão, tradição e sustentabilidade se unem em uma propriedade familiar que transformou a produção de cachaça em um exemplo de respeito ao meio ambiente. A história começa em 1990, quando o pai do seu João Landim iniciou a produção de forma despretensiosa como hobby. O que começou pequeno foi crescendo e hoje os filhos do seu João ajudam a manter a tradição e modernizar a produção. 35 anos atrás, eu peguei, junto com meu pai, eu era bancário na cidade, resolvi vir para a fazenda. E nesse meio aí a gente viu que uma cachaça seria alguma coisa melhor para a renda da fazenda. Na época a gente mexia só com leite. Então assim, pegamos e compramos um alambique pequeno, que fazia aí por safra 1.500, 2.000 litros de cachaça. Era um hobby que a gente tinha. Então fizemos muitos anos assim. E meu pai veio a falecer, depois de uns 5 anos que a gente estava fazendo cachaça. Eu continuei na fazenda, meus filhos, como já era grandinho, já foi para a faculdade, foi para Catalão para estudar, né, para a cidade vizinha nossa aqui. E eu peguei e resolvi aumentar essa cachaçaria minha, assim, aos poucos.
Nos últimos anos, com o estudo dos filhos na área do agro, a fazenda adotou práticas modernas que aliam tecnologia e cuidado com a terra. Atualmente, a produção chega a mais de 2.000 litros de cachaça por dia, com um processo sustentável que aproveita cada parte da cana-de-açúcar. Uma das alternativas encontradas por essa família aqui de Catalão para reduzir os custos na produção foi utilizar 100% da cana-de-açúcar no processo de fabricação da cachaça. Além da garapa, que é utilizada para fazer a cachaça, o que sobra dela volta aqui para o campo através do sistema de irrigação e é utilizado como adubo aqui na plantação. Além disso, o bagaço é utilizado para a alimentação dos animais e também no aquecimento da caldeira. E o que sobra da cana-de-açúcar, que é a cabeça e o caule, é utilizado na fabricação do etanol, como combustível aqui para os carros da fazenda. Meu pai sempre já aproveitou, na ponta da cana, ele sempre aproveitou para o gado, ele sempre deu como complemento. Depois que eu voltei para cá, a vinhaça a gente passou a enriquecer ela e utilizar ela como um fertilizante líquido para a cana. Então ela já é rica em matéria orgânica e potássio, a gente consegue enriquecer ela com nitrogênio, com fósforo e já consegue fazer essa adubação mesmo na época da seca. Além de ser um exemplo de produção sustentável, o local carrega a história de uma família que transformou o sonho em realidade, preservando a herança passada de pai para filho, enquanto busca novas formas de inovar e proteger o meio ambiente. Para mim, hoje, eu me sinto orgulhoso deles estar aqui comigo, trabalhando, né? E a gente, vamos dizer assim, não é que a gente ganha um tufo de dinheiro, mas a gente está sobrevivendo da fazenda. A gente não mexe não só com cachaça, a gente tem um pouco de lavoura também, que é um pouco de soja, do agro, e temos também um pouco de gado. Tem que fazer um confinamento, que é um reaproveitamento que a gente tem da própria cana. Seria o bagaço, a ponta da cana. Então a gente reutiliza hoje da cana 100% dela. O preço do algodão teve queda em janeiro. Acompanhe. Depois de 2 meses de alta, os preços do algodão em pluma se enfraqueceram em janeiro, conforme apontam levantamentos do CPEA. No acumulado do mês, o indicador com pagamento em 8 dias caiu 1,92%, fechando a R$ 4,11 no dia 31. A média de janeiro foi de R$ 4,15, quase 0,3% acima da média de dezembro, mas 2,45% inferior à de janeiro do ano passado. De acordo com o CPEA, alguns vendedores estiveram ativos ao longo de janeiro, mas a demanda desaquecida explica o enfraquecimento das cotações. As novas aquisições foram pontuais, ocorrendo especialmente nas últimas semanas do mês. Conforme pesquisadores, agentes também estiveram focados na realização de novos contratos envolvendo a pluma ainda da safra 2023-2024, com entregas nos próximos meses, e das próximas temporadas, como a 24-25 e a 25-26. O agronegócio brasileiro está atento ao mercado internacional, principalmente depois da volta de Donald Trump à Casa Branca. Trump já anunciou tarifas contra importações de produtos do México, Canadá e China e sinalizou que pode taxar também a União Europeia. Mas e para o Brasil? Quais são os riscos, hein? Por que não fomos taxados até agora? Quem chega para fazer uma análise é o Miguel Daúde, economista. Bom dia, Miguel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Miguel, vamos lá, né? É um momento de apreensão, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, né? É um momento de muita expectativa. Não tenha dúvida, né? O presidente Donald Trump, né, na campanha, ele impôs uma retórica, uma fala de que ele taxaria todos aqueles que têm negócio com os Estados Unidos, e que não é pouco, né? Os Estados Unidos hoje importam em torno de 3 trilhões e 800 bilhões de dólares por ano. E isso tem um peso muito grande na economia mundial. Houve um susto, né, em todos os setores aí, de alguns países, principalmente
aqueles que estão mais ligados, né, aos Estados Unidos com exportações, que é o Canadá, o México, a China. E, no entanto, esse cenário não está se confirmando, né, de forma como havia dito, o que tudo indica que Donald Trump quer negociar, né, melhores condições para os Estados Unidos, principalmente com o México e o Canadá, que tem um acordo comercial. E com relação ao Brasil, ainda não tivemos nenhum problema, porque não há conflito, né, nos interesses americanos e dos brasileiros. Hoje, o que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos? É petróleo, né, que é uma pauta, o maior item da nossa pauta. Tem ali no agronegócio o café verde, tem um pouco de açúcar, um pouco de etanol, que o Brasil também importa etanol, mas não é uma pauta significativa financeiramente para ter qualquer revide dos Estados Unidos, né? Então, portanto, vamos aguardar. Recentemente, né, o presidente Lula fez uma crítica, né, ao presidente Donald Trump com esse seu ímpeto de querer taxar, de querer ficar com a faixa de Gaza. Talvez daí, se Trump não gostar, possa ter algum revide ao Brasil, né? Principalmente que o Lula disse que por que os BRICS não podem ter uma moeda. Então, aí a gente corre um certo risco. Por isso, muita apreensão, né? A diplomacia é fundamental também nesses momentos. Agora, Miguel, em alguns produtos do agro, né, Brasil e Estados Unidos são concorrentes, como, por exemplo, o algodão e a soja. Já em outros, nós somos grandes parceiros comerciais, sim. A gente lembra que, de uma forma geral, né, a China, principal parceiro comercial do Brasil, já seguido dos Estados Unidos, né? Exato. Com relação, por exemplo, ao algodão, né, que o Brasil hoje é um grande exportador, um dos maiores exportadores, né, para a China, eu não vejo conflito, né, porque os Estados Unidos também têm um mercado em que ele exporta. Pelo contrário, a China, se for tributada os Estados Unidos, como vem sendo prometido, vai ter aí uma tentativa de acordo. Talvez o Brasil abra mais as suas exportações. Eu acho que essa ameaça, né, é uma grande oportunidade para o Brasil continuar exportando mais. Mas vamos pensar, por exemplo, na soja e no milho. O Brasil hoje é um grande produtor e também um grande consumidor, né? Nós temos o nosso plano energético de transição energética com base em energia renovável, que pode entrar aí o esmagamento para óleo, para biodiesel, de milho, a própria soja. Então, nesse aspecto, Kelly, nós estamos tranquilos. A carne bovina, o Brasil tem muitos mercados, né, porque com a desvalorização do real, hoje a carne do Brasil é muito procurada pela sua qualidade e nós continuamos exportando. Então, não há na agenda, na pauta entre Estados Unidos e Brasil, por mais que possa acontecer em relação aos nossos produtos e aos produtos americanos, não há conflito e qualquer interrupção por parte do mercado mundial em relação aos Estados Unidos vai acabar favorecendo o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos. Em relação às carnes, né, o setor ocupa ali o 3º lugar no ranking das exportações para os Estados Unidos, né? Miguel, então, talvez a estratégia para o setor é sempre diversificar mercados, né? Não ficar refém na mão de um único país. Exatamente. Hoje, o Brasil, sem dúvida, que ele é refém da China, né? Mas a China, como ela tem um projeto, né, de crescimento, a China busca, né? Uma das grandes brigas dos Estados Unidos com a China é exatamente hoje os Estados Unidos, ele detém a hegemonia econômica, política, militar, e a China vem avançando muito nisso, né? A China vem investindo muito, né? Tanto que recentemente Xi Jinping esteve no Brasil e queria que o Brasil assinasse a Rota da Seda, né? Que é um compromisso do país em relação a uma determinada
uma relação, né, mais firme com a China. O Brasil não assinou, né, mas outros países estão assinando. Então, a China ela busca essa hegemonia. E talvez aí, pela tecnologia que vem sendo colocada, nós vimos agora a questão da inteligência artificial, que desmontou as grandes big techs americanas. Isso tudo faz parte desse jogo, né? Agora, o que precisa tomar cuidado, né, o Brasil não se envolver, né, de uma forma muito ideológica nessa questão, porque nós poderemos, sim, ser prejudicados ou retalhados pelos Estados Unidos, mas eu não acredito que isso esteja a caminho, né? Nós temos que ser firmes nas nossas posições. O Brasil não tem outra alternativa para o seu crescimento a não ser pela agropecuária. Mas vamos acompanhar, né, Kelly? A gente sabe que, com certeza, de repente aparece uma surpresa, né? A gente vai seguir acompanhando. Eu acho que um ponto importante do Brasil é a questão da sustentabilidade. E focando nos produtos florestais, eles tiveram um grande destaque com relação ao faturamento em 2024 nas exportações com os Estados Unidos. Estou falando aí de madeira, celulose, papel, né? E a gente tem um código florestal muito forte, né? Com madeira certificada, por exemplo, e isso pode ser um diferencial, tanto para manter, obviamente, as exportações com os Estados Unidos, quanto também que, se porventura tiver algum contratempo, para conquistar outros mercados, né? Exatamente. O Brasil hoje, ele é um dos poucos países, ou quase o único país que tem um código florestal, né? Há um empenho muito grande das grandes empresas brasileiras desse setor que investem muito em sustentabilidade. Você vê, cara, que interessante, né? O Canadá é um grande exportador de madeira, que concorre com o Brasil para os Estados Unidos. Vamos imaginar que fique 10% da tarifa do Canadá para os Estados Unidos. Aí vai abrir também uma oportunidade, né, para o Brasil também ampliar mais esse mercado junto aos Estados Unidos, né? O que o Trump sabe, e eu não sei até que ponto ele vai avançar nessa sua estratégia, é que os Estados Unidos hoje depende muito de produtos exportados, né? E a gente sabe que se houver um aumento do custo, né, com a tarifação para os americanos e a inflação ela se antecipar, porque a inflação que passou, já passou. O que nós estamos vivendo, a gente já está vivendo. O grande risco é que a possibilidade de expectativa inflacionária nos Estados Unidos, caso essas taxas sejam colocadas no bolso dos americanos. Aí a expectativa é imediata. Aí nós já podemos, lá pode ter um aumento dos preços, aumento de taxa de juros, e aí é o risco que os Estados Unidos correm, que é o que eles menos precisam nesse momento. E Trump não vai se queimar junto ao seu eleitorado que tanto reclamou do preço dos alimentos, da inflação. Então, é uma estratégia que não dá para a gente assim, fazer um raciocínio cartesiano, um raciocínio lógico, porque tudo pode acontecer. Mas, se nós analisarmos pelo lado econômico e não pelo lado político, o Brasil, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto, está tranquilo. Olha, então vamos trazer o exemplo do café, né? O Brasil é o maior produtor e exportador mundial, tem nos Estados Unidos o maior cliente, né? Tem os Estados Unidos como o maior cliente. E a gente vê no cenário global o quê? Os outros produtores sofrendo demais com o clima. Então, a produção é menor, a demanda é crescente e o Brasil é uma potência também quando o assunto é café. Então, ainda pegando o seu gancho de raciocínio, Miguel, ou seja, é difícil você também simplesmente sobretaxar ou descartar um grande produtor, né? Um líder do mercado mundial, né? Exatamente. Se você tem ele como um parceiro e o seu consumo depende desse parceiro, se você taxa, evidentemente, quer dizer, na realidade, você não está dizendo, eu não vou comprar mais de você, eu vou continuar comprando, só que
você vai ter um custo maior, né? E esse custo maior, evidentemente, quem vai pagar é o consumidor, né? E o consumidor, nesse momento, incrementando as suas despesas, né? O café hoje, por exemplo, além do Brasil ser o maior produtor, né? O maior exportador, acho que é o segundo maior consumidor de café do planeta também, nós tivemos aí a questão climática que elevou o preço do café em ponto que nunca chegou na história do nosso café. Então, tudo isso é um cenário que tem que ser analisado, né, pelo nosso comprador, né, porque o Brasil tem também para quem vender o seu café, né? Então, hoje, o Brasil tem uma posição de mercado confortável. Agora, nós não vamos ser atingidos diretamente por este caminho, nós vamos ser atingidos pelos outros caminhos, quer dizer, uma inflação mundial, uma questão de um desentendimento muito sério entre os grandes países. Tudo isso acaba afetando a economia internacional e, consequentemente, traz para o Brasil, né? Então, nós temos hoje, né, nesse aspecto que você coloca muito bem, Kelly, um certo conforto. Agora, politicamente, a gente não sabe o que pode acontecer na evolução desse desentendimento que nós estamos vendo. O mesmo acontece com a laranja, por exemplo, né? Na Flórida a gente mostra aqui frequentemente a questão do clima, a questão do greening, prejudicando demais a produção norte-americana, né? E o Brasil também uma grande potência, né? A gente sabe também como o Brasil é líder e há muito tempo já na exportação de suco, de laranja principalmente. Talvez, Miguel, o que o Trump vem com esse monte de medidas nesses poucos dias de governo seja uma forma de pressão para também conseguir negociar, depois ter uma certa flexibilidade. Faz parte do jogo. Não tenha dúvida. Nesse aspecto, sim, né? Ele vem, né, se colocando como os Estados Unidos vem sendo alvo de um abuso do mundo, porque os Estados Unidos paga diversos organismos internacionais na questão da saúde, na questão humanitária, na questão de estabilidade da fome do mundo, e ele acha que os Estados Unidos estão sendo explorados. Ele fala, não quero mais saber disso. Mas só que esse caminho que ele toma, quer dizer, você só é forte se você tem o comando, né? Ele quer unilateralmente dominar o mundo, que é impossível, né? Agora, chega uma hora que isso lhe dá condições, evidentemente, nesse momento de negociar. Só que os outros países também vão se organizar, né, em torno desse posicionamento dos Estados Unidos, e chega uma hora que acaba ficando difícil para ele, né? Eu só espero que não ocorra esse descontrole total, porque aí vai ser ruim para todo mundo. Sim, com né? certeza. Aí não sobra nada. A gente vai seguir acompanhando tudo de muito perto. Muito obrigada pela análise, Miguel. Um bom dia para você e até a próxima. Até a próxima, Kelly. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.